Quando a gente começa aqui a trabalhar com funções de várias variáveis, em geral, a gente trabalha com 2 ou 3, porque é mais simples a visualização. Mas o conceito que a gente constrói para 2 variáveis, para 3 variáveis, é exatamente igual para mais variáveis, para uma função lá no RN, certo? Então, na aula a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou domínio, imagem, contradomínio. A imagem está lá dentro do contradomínio, né? E a gente também trabalhou conceitos a respeito de curvas de nível e superfície de nível. Então, a gente fez todo esse aparato aí sobre essas funções. O que a gente precisa lembrar? O conceito de função, ele é o mesmo. Desde lá que foi construído com vocês no 9º ano, é o mesmo que a gente traz. Traz para o cálculo 1, traz para o cálculo 2. Só que agora a gente vai tendo um cuidado com a dependência aí do nosso domínio. Se o domínio é no R2, a gente tem que olhar dentro daquele espaço, certo? Então, vamos começar aí nossa aula com o primeiro exercício, onde está pedindo que a gente determine o domínio das funções. Então, eu já peço que quem ainda não olhou para essas questões, que dê uma olhada e comece aí a pensar um pouquinho sobre o domínio dessas funções. O que é que a gente sabe? Quando a gente pensa em domínio de função, eu sempre costumo dizer que é mais fácil a gente perguntar: existe algum valor que eu não posso usar? E quem é esse algum valor? Esse algum valor é exatamente o ponto lá do domínio. Perceba que aqui no nosso caso, na letra A, a gente está trabalhando com um par ordenado. Ou seja, a gente está trabalhando com XY. Então, o todo disso é o nosso R2. A pergunta é: será que todo número, todo par ordenado que tiver lá no R2, eu posso usar nessa minha função? É sempre essa a pergunta. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quem vai ser aí o domínio dessa nossa função de 2 variáveis? Será que todo elemento que eu pegue lá no R2 eu posso substituir nessa função sem ter problemas nenhum? Percebe que a gente está trabalhando aqui, ó, com um parzinho ordenado, x, y. Esse carinha necessariamente está pertencendo lá ao R2. Nosso questionamento é se é todo o R2 ou se tem alguma restrição. Nesse caso aqui, é todo o R2. Percebe que quando a gente fala apenas R, apenas reais, todos os reais, é como se a gente estivesse pensando em uma variável. E agora a gente está em 2 variáveis, certo? Então, nessa letra A, de fato, é todos os R2, não todo real, certo? Nessa letra B agora, vamos lá. Domínio aqui dessa nossa funçãozinha. De novo, a gente está trabalhando aí no R2 e a gente quer saber quem é o domínio dessa função. Ou seja, quem é o conjunto lá dentro do R2 que eu posso usar para aplicar nessa função. Existe alguém que eu não posso? Nesse caso, a gente está trabalhando com uma fração, né? Qual é a restrição que a gente tem para uma fração? Qualquer UV que pertence ao R2, só que não é todo mundo. Ele vai ter agora uma condição de restrição. E como a gente está em um denominador, em um quociente, o denominador necessariamente tem que ser diferente de 0. Então, aqui, ó, necessariamente você vai ter U menos 2V diferente de 0. O que isso vai implicar para a gente é exatamente, ó, colocar aqui o V que pertence ao R2, tal que, você poderia também colocar uma barrinha, tá? Que U é diferente de 2V. Então, é isso que a gente tem. Uma pergunta para vocês. Isso daí, geometricamente, como é que a gente representaria esse domínio? É uma reta, né? Ou seja, todo mundo que estivesse sobre essa reta, que cumprisse U igual a 2V, os pontos que estão sobre essa reta não vão poder fazer parte do domínio da nossa função f. Então, você teria a reta, qualquer ponto para cima ou para baixo que tivesse fora dessa reta aí, pertenceria ao domínio. Só não estaria no domínio os pontos que estiverem sobre a reta, certo? E aí a gente sabe que são infinitos pontos.
Nessa aqui, ó, letra C, vou colocar aqui em cima. Domínio de novo aqui dessa nossa função. De novo, a gente vai ter necessariamente uma condição de restrição aí. Que condição é essa? A gente está trabalhando com uma raiz. Mas não é uma raiz qualquer, é uma raiz de índice par. Perceba que aqui é uma raiz quadrada. Se a gente tivesse com uma raiz de índice ímpar, a gente não precisaria se preocupar com o que está dentro da raiz. Mas como a gente está com uma raiz de índice par, podia ser 2, 4, 6, contanto que fosse par, dentro necessariamente, todo esse carinha que está aqui dentro, ele necessariamente vai ter que ser maior ou igual que a zero. Isso só vai ser maior ou igual que zero se necessariamente esse menos x menos y, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos e ao quadrado, for menor ou igual do que 25. Então, escrevendo agora, ó, a gente está no R3, então é x, y, z, que pertence agora dentro do R3, que é o conjunto onde a gente vai estar procurando esses pontos. A gente está, nas duas anteriores, a gente estava no R2. Nessa, a gente está dentro do R3. Então, a gente já percebeu aí que não vai ser todo mundo. Então, necessariamente, aqui a gente vai ter que 25 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, tem que ser maior ou igual que zero. E aí, essa condição ainda pode ser escrita como sendo x, y, z, que pertence ao R3, tal que a gente poderia organizar isso daqui agora. A gente teria aí, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pensa que eu estou pegando todos esses caras que estão negativos e estou levando para o outro lado, tá? Então, está ficando aí menor ou igual do que 25. De novo, acabou. Descobrimos quem é o domínio. Pergunto a vocês agora geometricamente. Geometricamente, o que é que isso estaria representando para a gente? Claramente, isso aqui é uma esfera, né? Tá, de raio na origem, então, aliás, de centro na origem, certo? E de raio 5. Então, como se a gente estivesse pegando aqui, o desenho não vai ficar ok, né? Mas vai dar para entender. Então, a gente tem aqui, onde esse raiozinho aqui vale 5. Então, isso daqui é a nossa letra C. Seria o esboço desse nosso domínio, certo? Então, de novo aqui agora a letra D. E a gente tem mais uma funçãozinha aí no R2. Então, vamos escrever quem é esse domínio. Agora, a gente está com uma outra função. A gente está aí com x, y pertencentes ao R2, tal que, qual é a nossa condição de restrição? A gente está trabalhando agora com ln. A mesma coisa poderia vir com o log, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o ln é o log na base e. Qual é a condição que a gente tem que ter aí nesse logaritmando? O que é que a gente vai ter que acontecer aí? Quando a gente está com o ln, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente pensar em ln de zero, ele não existe. Então, aí dentro não vai poder ser zero, porque a gente vai ter que isso tem que ser maior, estrito que zero. Então, nesse caso aqui, a gente vai poder analisar apenas isso. 2x mais y ao quadrado menos 1 tem que ser maior que zero. Isso daqui ainda a gente pode escrever ó, como x, y, que pertence ao R2, tal que 2x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser necessariamente maior do que 1. Pergunta para vocês de novo. O que é que isso representa para a gente geometricamente? De fato, vai ser uma elipse. Ó. Perceba que a gente poderia escrever isso desse formato aqui. Ó. X, aqui escrever meio, mais y ao quadrado maior do que 1. Então, de fato, isso daí que a gente tem é uma elipse, certo? Lembra lá da equação da elipse? É alguma coisa ao quadrado sobre outra ao quadrado, mais alguma coisa ao quadrado sobre outra ao quadrado, nesse caso aqui embaixo seria 1. E aí, essa abertura, depois da igualdade, aconteceria o 1,
certo? Então, a gente, de fato, tem uma elipse aí, onde a gente facilmente reconhece quem seria o A e o B. Consequentemente, o eixo, se ela é horizontal ou se ela é vertical. O eixo maior e eixo menor. Então, vamos aí para a próxima questãozinha. Bem parecida de novo, a gente vai trabalhar bastante isso. Nessa daqui está pedindo na letra A que a gente determine quem é a função agora aplicada nesse ponto. Perceba que a gente tem aí uma função lá no R3 e o item B a gente vai perguntar quem é o domínio, ou seja, quem serão os pontos que estão do R3 que a gente vai poder usar. Nesse primeiro aqui, ó, a gente está querendo apenas G aplicada no ponto 2, menos 2 e 4. Ou seja, vai ser LN, beleza? Basta substituir o ponto, para ver se a gente vai poder, de fato, fazer isso. Então, aqui a gente vai ter, ó, 25 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos x ao quadrado. O x é 2, então 2 ao quadrado vai dar 4, menos 2 ao quadrado, que também dá 4, né? Menos 4 ao quadrado, que é 16. Ou seja, a gente vai estar chegando aí, ln de quem? Ó? 25, que vai ter 4 aqui, e aqui 16. Ou seja, vai dar 25 menos 24. Ou seja, a gente vai ter aí ln de 1. Quanto é ln de 1? 0. A pergunta é, esse ponto 2 menos 2 e 4, eu posso afirmar que pertence ao domínio dessa nossa função g? A gente vai poder afirmar que pertence ou não? Pode sim, porque a gente conseguiu fazer tudo. Não teve nada que impedisse a gente de fazer esse cálculo. Então, esse ponto é um ponto do domínio. Um motivo que, por exemplo, você poderia dizer que esse um ponto qualquer que você pegou e testou não deu certo é se você chegasse aí, nesse logaritmando, chegasse em um valor menor do que zero. Se você chegar em um valor menor ou igual que zero, você ia dizer que esse ponto não pertence ao domínio, porque a gente não consegue calcular a função dele. Ou seja, a função não está bem definida para esse ponto que você supostamente pegou aí. Mas no caso dessa letra A, a gente pode. Então, aqui agora, o domínio dessa função g é bem parecido com o que a gente já fez. Então, a gente vai só colocar os cálculos aqui. Domínio dessa função g, de novo, vai ser ó, o x, y, z, que pertence ao R3, mas talvez não seja todo mundo, e a gente já está vendo que não é, porque a gente está trabalhando com uma função ln, onde necessariamente esse 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado tem que ser maior do que zero. Então, nesse caso aqui, se a gente ainda desenvolvesse um pouco mais esse domínio, a gente vai estar chegando aí, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor do que 25. De novo, a gente vai ter aí uma esfera centrada na origem de raio zero. A questão que a gente tem que pensar é, quem são esses pontos? Vai ser o ponto que está interno a essa esfera. Os pontos que estão na fronteira dessa esfera, ou seja, na casca, não vão entrar, porque aqueles pontos que estão na casca são os pontos que formam raio igual a 5. Ou seja, estaria alcançando o 25 no todo. Então, não poderia ser, certo? E aí, na letra C, agora, quem é que vai ser o conjunto imagem aí dessa nossa funçãozinha G? Gente, quando a gente está pensando em conjunto imagem, a gente vai pensar quem é que ele vai alcançar. Perceba que isso daqui, que está dentro do ln, ele vai poder ser escrito desse formato aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A gente pode escrever essa funçãozinha dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vocês acham que vai ser a imagem? Ou seja, quando eu pegar esses pontos do domínio que é aplicar na função, onde é que vai estar chegando para a gente?
A gente está trabalhando com esses caras aqui. Você percebe que esse cara aqui não vai poder ser maior do que 25, pelo que a gente acabou de ver aqui, certo? Então, a gente já percebeu isso. Então, quando a gente pensar na imagem, e a gente lembrando aí do logaritmo, como é o gráfico disso, o máximo que poderia acontecer era ele chegar lá no 25. Isso seria o nosso máximo. Então, no caso da imagem, é como se ele estivesse indo aqui de menos infinito até o próprio ln de 25. E aí eu não sei quanto é ln de 25, então a gente não vai colocar. O máximo que pode acontecer para a gente é isso. Nesse caso, fica um pouco, às vezes, difícil da gente entender, porque se a gente pensar no gráfico dessa função, como a gente já viu na aula, o gráfico é algo no R4. O gráfico ele aumenta uma dimensão. Se a gente está em R3, o gráfico seria na dimensão 4. Que a gente não tem como fazer isso. Falta ferramentas para a gente fazer isso. Então, a ideia para a gente é pensar aí se fosse uma dimensão a menos. Pensa lá em R, por exemplo. O que é que aconteceria com a função ln? E aí a gente consegue compreender exatamente isso daí. Então, próxima questãozinha. De novo, trabalhando domínio, imagem e as curvas de níveis. O que a gente vai fazer? Esse domínio e imagem eu já nem vou mais estar comentando aí com vocês, certo? Porque a gente já trabalhou. E aí a gente vai pensar aí, vamos só comentar. Quem seria o domínio, sem escrever, quem seria o domínio dessa função? Será que seria todo R2? O que é que a gente tem que lembrar? Que isso daqui necessariamente tem que ser maior do que 0. Então, vocês acham que vai ser quem o domínio dessa função? Existe algum valor, lembrando que x é real, y é real. Existe algum valor que eu vou colocar aí para x ou y que vai transformar isso em negativo? Não, né? Porque os dois termos estão ao quadrado, então vai ser necessariamente positivo. Existe algum termo que vai fazer zerar? Também não. Ou seja, a resposta aí para a gente seria todo R2. Perceba que não tem muito cálculo aí para ser feito, né? A gente vai só comentando mesmo sobre a questão e a ideia é exatamente essa. Se eu vou pegar o ln e aplicar em todo o R2, o que é esperado para a gente da imagem dessa função? Lembra que a imagem vai estar sendo trabalhada sempre em uma dimensão, certo? É a função aplicada em um ponto que vai estar chegando em R. As funções que a gente está trabalhando são nesse formato. Então, nesse caso, como a gente não teve nenhuma restrição lá no domínio da função, a imagem vai ser todos os reais. Então, aqui, a imagem seria todos os reais. Diferente daquela que a gente acabou de trabalhar, que existia aquele cuidado, existia aquela limitação, certo? Então, aqui vamos colocar, para ficar bem certinho, vamos tirar aí o 0, para evitar que dê 0 nisso. As curvas de nível da função agora. Perceba que esse ln ele não vai influenciar em muita coisa, porque o que depende de x e de y está dentro, né? Então, quando a gente pensa nas curvas de níveis, sei lá, vou chamar de CK, como é que a gente define isso? São as curvas, tal que o que acontece para a gente é que esse carinha que depende de x e de y é exatamente igual a uma constante. Então, o que a gente vai ter é o conjunto de pontos que vai formar quando a gente pegar o x e y lá no nosso domínio, tal que a gente vai ter aí que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1k. Estou chamando de k, então deixa eu manter aqui a minha notação. Tal que isso aqui vai ser igual a k. É isso que a gente tem. Isso é a curva de nível no nível K. A pergunta para vocês, vamos desenhar algumas dessas curvas. Se eu pegasse, por exemplo, no nível K igual a 0,
o que é que teria para a gente se o K fosse zero? Quem seria a curva? Vocês concordam que o que a gente iria ter aí seria apenas um ponto? A gente teria aí apenas um ponto, que seria exatamente a origem. Se eu pegasse agora K igual a 1, você pega aí K igual a 1, a gente teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é uma circunferência de centro zero de raio 1. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, K igual a 2, o que é que a gente teria? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, ou seja, a gente vai ter circunferência de novo de centro zero, só que agora de raio raiz de 2. Então, tudo isso daqui para a gente vai estar formando aí uma circunferência, várias circunferências, né, em cada nível. A pergunta que eu pergunto para vocês é o seguinte, que eu peço para vocês. Eu poderia pegar aí o nível, por exemplo, K igual a menos 1. Existe a curva de nível no nível K igual a menos 1? Não existe. Por quê? Porque não tem como eu somar x ao quadrado mais y ao quadrado e dar um número negativo, né? Então, a gente só vai pensar aí, só vai ser possível construir as curvas de níveis quando a gente pega K maior ou igual que zero, certo? E perceba que a gente está pegando esse K de forma espaçada, mas qualquer número real, nesse caso, maior que zero. Maior ou igual que zero, certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nosso quarto exercício. Seja agora essa função. Eu quero escrever as curvas de níveis e esboçar aí, pensar nesse esboço da superfície de nível. Como é que a gente faz? Como é que ficaria aí as curvas de níveis dessa funçãozinha? Como é que a gente esboça isso aí? Algebricamente e depois geometricamente. O domínio é todo R2, né? Então, já coloquei aqui. São os pares x, y que estão no domínio da função, tal que o que acontece? Você vai ter aí 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a 1k. E isso vai se transformar em quê para a gente? É uma elipse, de fato é uma elipse. Eu vou continuar escrevendo aqui. Pertence ao R2. Como é que ficaria a cara dessa elipse? Perceba que se a gente continuasse a escrever, a gente teria essa equação, né? Que ainda não está o formato da elipse, né? Eu tenho K menos 1 após a igualdade. O que a gente tem que ter é igual a 1. Então, aqui, continuando a nossa equaçãozinha, pertence ao R2, tá o quê? Vou dividir todo mundo por K menos 1. Porque quando a gente dividir isso por K menos 1, aqui nesse lado da igualdade vai sobrar apenas 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar aí, vai ficar 4x ao quadrado sobre K menos 1 mais y ao quadrado sobre K menos 1 igual a 1. Beleza. Claramente uma elipse, mas a gente ainda pode organizar mais um pouco isso. Se a gente pensar aqui, não vou colocar essa primeira parte aí, mas teoricamente a gente teria que repetir, certo? É só questão de preguiça mesmo. A gente poderia ainda organizar essa elipse de forma a ficar K menos 1 sobre 4 mais y ao quadrado sobre K menos 1 igual a 1. E aí eu acredito que todo mundo está conseguindo enxergar que de fato isso é uma elipse, né? Quem seria o A e quem seria o B? A gente já viu aqui que tá ok. Vai ser elipse. Em cada nívelzinho desse vai ser uma elipse. Mas quem seria o nosso A e quem seria o nosso B? Lembra que esse carinha que aparece aqui é exatamente o A ao quadrado ou o B ao quadrado, né? Então,
Vamos pegar que isso aqui é A ao quadrado. Portanto, a gente vai ter aí, ó, raiz de K menos 1 sobre 2. Porque quando você elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar apenas K menos 1 sobre 4. Da mesma forma, no B, você vai ter que B ao quadrado é K menos 1, portanto, B é raiz de K menos 1. Então, beleza. A gente tem isso daí. Pergunta. Quem está sendo maior aí? É o A ou o B? Para a gente saber como é que seria direcionado aí essas elipses. Se ela vai ser horizontal ou se ela vai ser vertical. É bem simples você pensar isso daí. Se o maior tiver com X, então ela vai ser o eixo maior dela vai estar na direção aí do eixo X. Se o valor maior tiver aí embaixo aí do Y, então é porque ela vai ser vertical, porque o eixo maior vai estar aí paralela ao eixo Y. Nesse caso, vai estar sobre, certo? O fato é vertical. Então, a gente vai ter várias elipses aí. Então, se você pensasse no esboço aí, como se a gente tivesse aí mais ou menos algo nesse sentido aqui. Então, a gente teria aí, relevem meu desenho, mas dá para entender o que é que a gente está fazendo. Então, cada curvazinha dessa seria em um nível diferente. A pergunta agora que a gente vai fazer é, e como seria o esboço da superfície de nível? A superfície de nível, ela aumenta uma dimensão. Então, se a função está lá no R2, a superfície de nível vai ser algo no R3, né? Então, aqui, ó, vamos pensar aí como é que a gente faria isso. Esboçar aqui o R3, para mim é X, Y, Z. E a pergunta é como é que vai ficar esse gráfico. O que a gente sabe já é que vão ter várias curvas aqui. Aqui é X e aqui é Y, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, várias curvazinhas aqui, aqui, aqui. Mas o que a gente não sabe é como é que vai ficar a nossa casca. Como é que isso vai acontecer? Porque é como se a gente tivesse isso, ó. Eu tenho uma elipse aqui, à medida que eu vou subindo, na verdade é ao contrário aí, né? Vou voltar aqui. À medida que a gente vai subindo, é como se a gente tivesse isso aqui. Tem uma elipse aqui, tem outra elipse aqui. Seria isso mais ou menos as nossas curvas de nível. O que a gente quer é a superfície. Quando a gente olhar para essa função, uma forma de fazer isso é descobrir zerando uma coordenada. Por exemplo, se você zera x, se eu pegar essa função aqui zerando o x, a gente iria encontrar, ó, y² mais 1. Essa equação aqui representa o que para a gente? Seria uma parábola, beleza? Então, você já está sabendo como é que se comporta essa casca. A mesma coisa, se eu pegasse agora, ó, f x 0, ou seja, zerando o y, a gente vai ter aí 4x² mais 1, que também é uma parábola. Então, você já sabe como é que vai ser a capa disso. Então, isso daqui, se todos os cálculos que a gente fez estão corretos, é como se a gente estivesse chegando nisso aqui, ó. Então, a gente estaria chegando aí que a superfície de nível seria exatamente um paraboloide elíptico, porque as curvas de níveis que a gente construiu foi elipse, certo? Uma forma de fazer isso, principalmente para o pessoal aí da engenharia civil, um exemplo, que vai trabalhar bastante com topografia. Quem mexe aí, talvez já mexa ou ainda vai mexer com o famoso programa AutoCAD. Lá você tem como construir. Se você pega, por exemplo, a planta de um terreno, você consegue pedir para o programinha esboçar para você.
como é que seriam as curvas de níveis, como é que seria a superfície de nível. Então, para quem tiver interesse, eu particularmente não sei mexer no AutoCAD, mas eu sei que isso acontece. Então, você consegue construir curvas e superfícies de níveis com o auxílio do AutoCAD. Quando vocês estiverem pagando aí topografia, por exemplo, vocês vão trabalhar bastante com esse tipo de função, só que aí vocês vão usar programas específicos para isso, mas a gente tem que conhecer a matemática que está por trás disso. Próxima questãozinha, ela já vem mais contextualizada, mas que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, só para que vocês vejam, uma coisa que ali estava um pedido bem direto, aqui já mexe mais um pouquinho. A pressão atmosférica nas proximidades do Sol em uma determinada região é dada por essa função. Perceba que é uma função de domínio, lá no R2, todo mundo eu posso usar aqui. Descreva as isobáricas. O que é isobárica? Nesse caso, é considerado aí a curva de nível dessa funçãozinha P, para pressões superiores a C. Então, se eu vou descrever a curva de nível dessa função, a gente vai começar aqui, e aí eu vou pedir para que vocês façam isso depois, descrevam de fato essa função. Então, seria o xy, que pertence ao R2, tal que ax ao quadrado mais by ao quadrado mais c é igual a 1k, que é o nosso nível. De novo, pergunta para vocês, isso vai ser o que para a gente? Que curva vai ser essa que vai surgir? A C é exatamente para que esse carinha que está aqui, após a igualdade, ele permaneça positivo. Porque se você pega menor que C, isso daria negativo, certo? Então, essa condição é essencial aí para a gente. É o mesmo caso que a gente acabou de fazer. O que vai alterar aí é quem é o A e quem é o B, certo? Então, aqui vou de novo dividir aí todo mundo por K menos C, o que vai gerar para a gente, ó, ax ao quadrado sobre K menos C mais by ao quadrado sobre K menos C igual a 1. Deixa eu colocar isso aqui. Saber que a gente está, de fato, escrevendo um conjunto. E aí eu posso, de novo, organizar isso, que ficaria, ó, K menos C sobre A ao quadrado. Aliás, sobre A, né? Não tem esse ao quadrado aqui. Mais Y ao quadrado, K menos C sobre B, igual a 1. Então, de novo, a gente consegue aí quem é o valorzinho que vai determinar para a gente quem é o eixo maior e quem é o eixo menor dessa elipse. Então, aqui o que a gente vai obter são elipses. Beleza? Perceba que é a mesma questão que a gente acabou de fazer, não mudou em nada. Só que agora deu um contextozinho. Poderia vir essa mesma função sabendo aí pra gente quem era de fato o A, o B e o C. Quem eram esses termos? Porque nessa questão a gente só está pensando que é qualquer valor aí que está em R+. A gente só está levando aí isso em consideração. Então vamos aí para a próxima questão. Nosso próximo exercíciozinho. Perceba que essa questão ela vem toda contextualizada. Quando a gente olha, não tem nada a ver com o que a gente acabou de ver, né? Mais ou menos isso, o pensamento. Mas ela tem tudo a ver, só que ela está contextualizada. De novo, tem uma função que ela tem um ln, dentro dela tem x mais y menos 1. A única coisa que está envolvendo x e y é exatamente esse carinha que está aqui. Então, quando a gente for pensar aí na construção da curva de nível, a gente só vai olhar para isso. O que a gente quer? Escreva a equação da curva de nível dessa função que passa pelo ponto 8, 2. Ou seja, quando x for 8 e quando y for 2. Se isso aqui acontecer, ó, essa curva de nível que a gente vai estar querendo trabalhar é exatamente x mais y igual a 10. Por quê? Porque eu estou substituindo 8 mais 2, 10. Acabou. A questão era só isso. Essa é a curva de nível que a gente quer. Da mesma forma, se você pegar aqui, ó,
nesse ponto aqui. Então, quem é que vai ser essa curva de nível? Perceba que ficaria, ó, menos 2 mais 3 daria 1, né? Ou seja, a curva de nível é x mais y igual a 1. Então, aparentemente, o que era uma coisa complicada, a gente já conseguiu resolver. Porque a gente vai levar em consideração apenas o x e o y que aparece aí, essas variáveis. A mesma coisa que a gente vai fazer na letra B, só que perceba que aqui na letra B, ó, eu tenho uma curva de nível, que é y igual a menos x mais 2, e outra curva de nível, que é y igual a menos x mais 3. O que a gente quer saber? A pergunta é, eu já estou afirmando que de fato é isso, né? Essa funçãozinha y igual a menos x mais 2 é uma curva de nível para a função? E a função y igual a menos x mais 3 é uma curva de nível? A resposta é sim, para os dois casos. Por quê? Eu teria que substituir. Quando você substitui, ó, ficaria ln, vou colocar aqui como sendo letra A do B, né? Então, ficaria ln de exponencial x mais y. Só que o y é menos x mais 2. Menos 1. Quem é que vai dar isso daqui? Vai ficar ln de exponencial. O x vai cortar com o x, vai sobrar apenas o 2, menos 1. Todo mundo concorda com isso daí? E concorda também que ficaria ln para a segunda aqui. Aí depois a gente vai discutir ela. Ficaria x menos x mais 3 menos 1, que vai sobrar ln de e elevado a 3 menos 1. A pergunta é, isso vai ser uma curva de nível? Para ser uma curva de nível, a gente tem que encontrar que essa função é igual a uma constante, não é isso? Isso daqui é igual a uma constante? O que é que vocês acham? E a mesma pergunta é para cá. Isso daqui também é uma constante? Sim, para os dois casos. Então, se a gente chegou sim para os dois casos, então significa que essa função é uma curva de nível. Acabou. Não precisa fazer mais nada. A questão só queria saber isso. Ser curva de nível é quando você aplicá-la na função, vai chegar em uma constante. E de fato foi o que a gente chegou. Se você olhar bem a fundo essa letra C, nem precisaria do cálculo 2 para resolvê-la. Não, porque a gente já tem outras condições. Então a pergunta é, se a função f representasse um lucro de uma empresa, da qual você é o dono, sobre qual reta você gostaria de estar? Sobre y igual a menos x mais 2 ou y igual a menos x mais 3? E o porquê? Essa funçãozinha aí, ela vai ter a maior imagem quando aplicar. Quando você olhar para esse item que a gente acabou de fazer aqui, para o item B, essa função, ela é crescente, certo? Então, quem é que é maior? É a segunda ou a primeira? Claramente é a segunda, das propriedades aí do ln da exponencial. Então, se isso é maior, então vai ser mais vantajoso para a gente estar sobre essa outra curva de nível, sobre y igual a menos x mais 3. Então, perceba que é uma questão já contextualizada que faz a gente refletir um pouquinho, envolvendo aí os conceitos da parte de curva de nível e de funções de várias variáveis. E aí, com isso, a gente finaliza essa sequência de exercícios sobre funções de várias variáveis.